E o tema que nós vamos abordar hoje, aí no boletim, vocês podem me acompanhar, é sobre a paternidade. O tema é a paternidade resolvida. Isto aqui todos os temas bíblicos são importantes, obviamente. E esse tema também, porque ele está intimamente ligado com a nossa paternidade biológica. E como eu costumo dizer, nós devemos sempre olhar para o que nós encontramos na palavra de Deus, na Bíblia, nas Escrituras, e considerarmos isso nos nossos relacionamentos horizontais. Porque é da palavra que nós seremos sempre instruídos e teremos as nossas vidas e os nossos relacionamentos também transformados. Nós não estamos aqui apenas falando de uma simples doutrina, mas nós estamos falando de vida, como cantamos hoje aqui. E é a vida nova em Cristo. E a propósito da questão dessa verdade que nós encontramos nas Escrituras, eu gosto sempre também de lembrar que nada é mais cruel do que nós vivermos na ausência da verdade. E eu falo isso porque uma das grandes mentiras que Satanás coloca em nossas mentes e em nossos corações é que todos são filhos de Deus. Será que isso é verdade? Evidentemente que não. Todos são criaturas de Deus. Mas a boa notícia, e o Evangelho é a boa notícia de Deus, é que em Cristo, na cruz, nós somos feitos filhos de Deus. E hoje, nós estamos relembrando exatamente um fato que tornou isso possível, que foi o sacrifício de Jesus Cristo, a sua morte e a sua ressurreição. Essa obra redentora nos trouxe vida e nos tornou filhos de Deus. Isso é importante porque diz respeito à nossa eternidade, e isso é importante porque o objetivo do nosso estudo é nós entendermos que nós somos supridos por esse amor do nosso Pai Celeste. E Ele é suficiente para que você nunca mais dependa da opinião alheia, dependa de algo que precisa ser feito para que você possa ser aceito. Tudo que era necessário ser feito já aconteceu. Já aconteceu lá na cruz. E é por isso que nós damos uma ênfase tão grande, porque a cruz é o centro da mensagem cristã. E eu gostaria de ler com vocês Mateus 3,17. E eis uma voz dos céus que dizia: Este é o meu filho amado, em quem me comprazo. Vamos orar novamente. Pai, nós te agradecemos, Senhor, por esta manhã e pedimos que o teu Espírito Santo fale aos nossos corações. Revele a pessoa de Cristo. Pai, nós não queremos aqui apenas sermos abastecidos de sabedoria no nosso intelecto, mas queremos, Pai, que as nossas vidas sejam de fato transformadas, que sejamos testemunhas verdadeiras de Jesus Cristo. Em nome dele, Pai, que nós oramos. Amém. Essa passagem de Mateus 3,17 marca o início do ministério público de Jesus, quando foi batizado por João Batista. Aliás, nós vimos isso aqui nos vídeos que foram apresentados. Seu batismo sinalizou não arrependimento, pois ele não tinha pecado,
mas sua identificação com os pecadores e o prenúncio de sua obra redentora. Deus Pai apresenta Jesus, demonstrando satisfação, e o confirma como o seu eterno Filho. É isso que ele fez ali. Numa passagem de Mateus 3,17, que é uma passagem muito interessante, porque é uma das passagens bíblicas em que nós vemos a Trindade Santa, a presença de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Então, como até pudemos testemunhar ali no vídeo, nós vemos o Espírito Santo descendo como pomba sobre Jesus Cristo, o Filho de Deus, e uma voz do céu que dizia: este é o meu Filho amado, em quem me comprazo, em quem tenho todo prazer. É uma bênção quando nós podemos visualizar isso, quando nós podemos testemunhar isso. E aqui é uma fala, é uma afirmação que Deus faz em relação ao Filho, momentos antes do Espírito Santo o conduzir para o deserto, aonde Jesus seria tentado. Então ele faz aquela afirmação, ele valida a pessoa do Filho, ele o confirma como uma pessoa amada, e em seguida ele segue para o deserto, onde é tentado pelo diabo. E por que é interessante que Deus faça essa afirmação exatamente antes de ele partir para essa experiência no deserto? Com essas palavras, Deus Pai valida e autoriza Jesus em seu comissionamento. Esta deveria, em tese, ser a atitude de todos os pais em relação aos filhos: prepará-los, enviá-los e apresentá-los com satisfação, autorizando-os para a vida, simplesmente pelo que são e não pelo que fazem ou fizeram. Porém, a realidade é completamente oposta. O ser humano nasce para ser criado por todo tipo de pais, autoritários, permissivos, superprotetores, negligentes, ausentes, intrusivos, abusivos, imaturos, enfim, uma gama sem fim de infortúnios. Quisera que todos nós tivéssemos um pai biológico que nos validasse, que nos confirmasse para a vida, assim como Deus Pai fez em relação ao seu Filho Jesus. E o que nós vemos muitas vezes, ou em grande parte das vezes, é o que nós acabamos de ler aqui. Nós somos criados por pais falhos, que no afã de criar bem os seus filhos, mas por ignorarem muitas vezes, eles acabam sendo autoritários, permissivos, negligentes, abusivos. E isso, infelizmente, acaba por fazer o contrário do que uma validação. Nós, muitas vezes, com as nossas palavras e com as nossas ações, nós anulamos os nossos filhos, quando deveríamos fazer o oposto. E esse é o objetivo aqui nesta manhã, refletirmos a respeito disso. Tanto você que é pai, como você que é filho de um pai. Todos aqui são filhos de algum pai. E nós trazemos uma carga emocional muito grande. Agora, há esperança quando nós olhamos para a cruz, quando nós olhamos para o nosso Deus, que enviou o seu próprio Filho para que nós pudéssemos compreender o amor do nosso Pai Celestial. E este amor suprir todas as nossas carências. O resultado disso são filhos que chegam à fase adulta com feridas emocionais, traumas e dores em suas almas, dando início a um círculo vicioso, interminável e destrutivo.
Filhos que passam uma vida inteira em busca de aprovação sem qualquer êxito. O que acontece quando nós não validamos os nossos filhos, ou como não os consideramos como filhos amados, é que aquele vazio que é criado pelo próprio pecado, ele vai se agravando, que é o que nós chamamos de vazio existencial. O pecado, ele criou esse vazio dentro de nós. E os nossos relacionamentos, em especial os relacionamentos familiares, são responsáveis, infelizmente, por piorar essa situação. E nós ficamos buscando preencher este vazio, tentando de alguma maneira restaurar o relacionamento com os nossos pais por meio de trocas. Então nós esforçamos, tentamos desempenhar, nos esforçar para agradar as pessoas. Só que todos nós somos falhos. E nessa busca de preencher esse vazio dentro de nós, nós acabamos tentando fazer isso com algo errado e das maneiras erradas. O primeiro relacionamento humano que o filho tem ao nascer é com seus pais. Por essa razão, naturalmente, serão as pessoas em quem o filho buscará identificação antes de qualquer outro relacionamento. É natural, os nossos filhos nascem ali no lar, e as primeiras pessoas com quem eles se relacionam são com um pai e com uma mãe. A necessidade de sermos aceitos e aprovados por nossos pais é um reflexo da carência afetiva que possuímos. Por isso, estamos constantemente tentando conquistar e sustentar esse amor mediante esforço e desempenho, ou seja, num relacionamento baseado em trocas. É natural, todo filho, ele sempre tenta agradar o seu pai, ele sempre tenta agradar a sua mãe, para preencher aquele vazio, no sentido de ser aceito, de ser amado. E todos nós, como seres humanos, precisamos ter os nossos ouvidos espirituais abertos para ouvir exatamente a voz de Deus, quando diz: "Este é o meu filho amado em quem me comprazo". Jesus Cristo veio identificar-se como pecadores, como todos nós. E nós somos identificados em Cristo. Então, quando Jesus Cristo diz quando o Pai diz para Jesus: "Este é o meu filho amado", e quando nós estamos em Cristo, nós podemos considerar essa voz como falando para nós mesmos. Este é o meu filho amado, em quem eu tenho todo o prazer. Se você é um filho de Deus, se você tem um relacionamento de intimidade com Ele. Isso tudo acontece, essa carência afetiva, porque o pecado distorceu o projeto de Deus para uma paternidade saudável. É evidente que o Senhor sempre quis uma paternidade saudável para todos nós. Mas o pecado trouxe morte, tanto física quanto espiritual. Romanos 5,12. Além disso, gerou medo, Gênesis 3,10. Culpa, Salmo 38,4. E sentimento de rejeição. Olha quantas coisas o pecado fez que nós não percebemos. No caso da morte física e espiritual que nós citamos aqui, Romanos 5,12, diz assim o texto: "Portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram." Você não peca porque você tem um comportamento pecaminoso. Você peca porque você herdou uma natureza pecadora de Adão.
Da mesma maneira que nós somos identificados em Cristo, nós nascemos identificados com Adão, que é o primeiro representante. E foi por meio dele que o pecado entrou no mundo. E pelo pecado a morte, que trouxe separação entre nós e o nosso Deus. Por isso que nós sempre afirmamos, aliás, nós reiteramos aquilo que a Bíblia diz várias vezes. Todos nós nascemos pecadores indignos. E o pecado também gerou medo, Gênesis 3:10, que diz: ele respondeu, ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu tive medo e me escondi. Essa foi a primeira reação do homem depois que o pecado entrou na raça humana. Medo. Trouxe culpa, Salmo 38:4. As minhas culpas me afogam, são como um fardo pesado e insuportável. Quantos de nós carregam culpa pela vida inteira, por aquilo que fizeram ou deixaram de fazer, quando na verdade nós sabemos que a única maneira de toda a culpa ser expiada, ser perdoada, é exatamente pelo sacrifício de Cristo. E o sentimento de rejeição, que é exatamente quando Jesus diz lá em Mateus 27:46, Deus meu, por que me desamparaste? Tem um aviso aqui, estão precisando de ajuda no berçário. Então, duas pessoas. Então, quem puder ajudar, nós agradecemos. Então, por conta do pecado, o homem deixou de ter o quê? Relacionamento com Deus. E a partir de então, por falta deste relacionamento com Deus, o homem passou a buscar aceitação exatamente porque não se sente aceito nem amado. Ele não se sente aceito e amado por conta do pecado. E é por isso que nós fazemos tanto esforço por aceitação. E vocês sabem que nós não precisamos nem entrar muito em pormenores para saber como as pessoas estão atrás dessa aceitação. Um exemplo clássico desse tipo de relacionamento baseado em troca, existente nas Escrituras, aparece na parábola do filho pródigo, no Evangelho de Lucas. O filho mais novo é o mais conhecido. Ele desperdiçou a herança e voltou para casa arrependido, sendo recebido pelo próprio pai com amor incondicional. Todavia, o filho mais velho roubou a cena ao final. Ele era o mais comportado dos irmãos. Mas esse quesito não fez dele um homem feliz. Pelo contrário, a sua amargura ficou patente, já que ele buscava aceitação de um modo errado. Vamos ler juntos Lucas 15:29. Mas ele respondeu a seu pai: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir a uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com os meus amigos. O que nós vemos aqui nessa parábola que vocês conhecem? 2 filhos. E os 2 filhos têm problemas. O filho mais novo era o filho rebelde, mas que se arrependeu e volta para casa. E o filho mais velho, que era o filho bem comportado, mas que guardava uma amargura muito grande no seu coração. E ele não compreendia esse amor incondicional, porque aqui o pai representa Deus, que nos ama com amor incondicional, mas ele não conseguia compreender isso. Por alguma razão que a parábola não conta, ele achava que ele precisava se esforçar. Então o amor dele era baseado em troca. E fica muito claro aqui quando ele diz: nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me. Esse filho nitidamente buscava a aceitação do pai com base em seus feitos. Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua.
É possível ver a mágoa desse filho e sua infelicidade. De fato, há filhos que passam a vida toda tentando provar seu valor, realizando coisas, desempenhando papéis em troca da aceitação dos pais. Nesse caso da parábola, sabemos que o pai realmente amava seus filhos, inclusive o mais velho. Lucas 15:31. Contudo, esse filho não conseguia compreender o amor incondicional do pai. Lucas 15:31 diz assim: então lhe respondeu o pai: meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que tenho, tudo o que é meu é teu. Será que nós, em relação aos nossos pais biológicos, nós nos inserimos nessa condição, tentando de alguma maneira provar o nosso valor para recebermos o amor do nosso pai? Ou será que nós, como pais, acabamos por demonstrar de uma maneira equivocada o nosso amor pelos filhos, exigindo deles ações, atitudes, comportamentos, e acabamos enviando uma mensagem de que eles são apenas amados quando desempenham, quando performam? É uma pergunta que a gente precisa fazer para nós mesmos. E eu acredito que nós erramos, às vezes, por ignorância. Ninguém erra com desejo de errar. Erramos porque ignoramos, principalmente a palavra de Deus. O modus operandi do filho mais velho era desempenhar para poder ser aceito. Apesar da postura do pai, tu sempre estás comigo, tudo que é meu é teu, o filho entendeu que a aceitação do pai dependia do que ele fizesse, ou seja, da sua eficiência e não da sua condição de filho. Além de não se sentir amado por seu pai, sentiu-se também injustiçado, já que seu irmão estava retornando para casa sem qualquer dinheiro, havia perdido toda a herança e foi recepcionado com uma festa. É um paradoxo, né? O filho que havia perdido tudo é recebido com uma festa. E o filho mais velho, que é o filho legalista, que é o filho justiceiro, ele não aceitou bem aquilo. Ele não ficou nem um pouco feliz. Porque a cabeça dele funcionava com base em troca. Eu desempenho, por isso sou amado. Só que, meus amados, se a nossa salvação dependesse daquilo que nós fazemos ou deixamos de fazer, eu quero dizer para vocês que nós estaríamos no inferno. Não teria opção para nós, porque nós não somos perfeitos. Nós pecamos todos os dias. E o que nós vemos aqui quando o Deus Pai diz: eis o meu filho amado em quem eu tenho todo o prazer, porque Ele foi o responsável por perdoar todos os nossos pecados. E é por isso que nós dizemos que Ele é o nosso Salvador, que Ele é o nosso Redentor. Porque Ele cumpriu, Ele foi obediente até a morte e morte de cruz. Nós não conseguimos ser obedientes, por isso que é impossível você tentar ganhar o amor de Deus por meio das suas obras, por meio dos seus esforços. É impossível. E esse amor que Deus tem por nós, por meio do Filho, é o mesmo amor que nós deveríamos ter pelos nossos filhos. E não tratar o amor pelos nossos filhos como uma base de troca. Se você tirar 10,
eu vou amar você. Se você tirar 0, eu não amo você. Eu sei que ninguém faz isso explicitamente, mas às vezes implicitamente é a mensagem que nós mandamos para o nosso filho. Pode acontecer, aliás, espera aí, deixa eu ver. Além de não se sentir amado por seu pai, sentiu-se injustiçado. É isso, já lemos aqui, né? Pode acontecer nos relacionamentos reais uma incompreensão do amor que os pais nutrem por seus filhos. O amor é expresso de várias formas, como linguagens. E quando desconhecemos a linguagem do amor de nossos pais, achamos que eles não nos amam. Isso gera insegurança e medo. O que nós estamos querendo dizer aqui? Eu sei que vocês amam seus filhos, eu amo meus filhos. Mas o amor, como um autor muito famoso, talvez vocês aqui já tenham lido o livro dele, As 5 Linguagens do Amor, do Gary Chapman, ele fala que o amor é manifestado como uma linguagem. E ele cita as 5 linguagens: palavras de afirmação, tempo de qualidade, presentes, atos de serviço, toque físico. E talvez a sua linguagem não seja a linguagem do seu filho. Então, enquanto você manifesta o seu amor por ele com uma linguagem específica, ele não entende, porque não é a linguagem dele de amor. E nós precisamos aprender a falar as 5 linguagens, para que eles entendam e compreendam que são filhos amados. Nós trabalhamos muito essas 5 linguagens numa das aulas lá do curso de educação de filhos. E é muito interessante, porque eu sempre conto a minha história com a minha esposa. Porque da mesma forma que nós devemos exercer as 5 linguagens com os nossos filhos, nós também devemos fazer com o nosso esposo. E quando eu fiz o teste, há many years, a minha primeira linguagem era atos de serviço. E a primeira linguagem e a minha última linguagem era tempo de qualidade. A primeira linguagem da Cristina era tempo de qualidade. E a dela, a última, era atos de serviço. Então, era exatamente o oposto. Então, para mim, tempo de qualidade era perda de tempo. Só que para ela era o mais importante. E depois a gente aprende, porque nós somos ignorantes mesmo, né? Nós temos que aprender sempre. E o Senhor vai trabalhando em nós. Então, nesse sentido aqui, é que quando os nossos filhos não se sentem amados, ou quando nós não nos sentimos amados pelos nossos pais, isso gera em nós medo e insegurança. Isso gera também neles, da mesma maneira, medo e insegurança. Além disso, não podemos nos esquecer do que o pecado fez em toda a raça humana. Se reconhecemos que somos pecadores indignos, por que nossos pais também não o seriam? Quando buscamos aprovação em nossos pais biológicos ou adotivos, iremos nos frustrar. Primeiro, por não perceber totalmente a extensão do amor deles por nós. Segundo, porque, diferentemente da parábola, eles são falhos, limitados, enfim, pecadores como nós somos. Nós nos esquecemos que nós somos pecadores, indignos, viemos assim, e apenas a graça de Deus, quando ela nos alcança, pode nos transformar. E o mesmo acontece com os nossos pais. Eu sei aqui que a grande maioria teve dificuldade no seu relacionamento com os pais. E nós trazemos isso ao longo da vida. Mas tenha misericórdia deles, porque eles também vieram da mesma maneira que eu e você, ignorantes com relação ao amor de Deus. Então nós precisamos ter empatia com os nossos pais, entender que eles também são falhos
E é por isso que você não deve buscar a sua aceitação ou preencher o seu vazio existencial com a aceitação dos seus pais. Porque eles são finitos. E é por isso que nós devemos buscar ou preencher esse amor, esse vazio que nós temos dentro de nós, agravado pelo pecado, com o amor que nós encontramos em Cristo. Este amor incondicional, que nós inclusive cantamos aqui hoje. Só este amor de Deus vai preencher o nosso vazio interior, o vazio do nosso coração. A verdade é que nos sentimos frustrados quando não somos reconhecidos por nossos esforços. Esquecemos que a verdadeira aceitação não vem de méritos, mas do amor de Deus, que é um amor incondicional. Ele ama seus filhos com esse amor. Significa que o Pai não exige nada em troca. Sabemos disso por intermédio de Paulo. Vamos ler juntos Romanos capítulo 5, versículos 7 e 8. Dificilmente haverá alguém que morra por um justo, embora pelo homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer. Mas Deus demonstra seu amor por nós. Cristo morreu em nosso favor quando ainda éramos pecadores. Olha o que Paulo está dizendo aqui. Talvez alguém morra por um justo. Talvez. Você morreria por um justo? Talvez o homem bom, talvez alguém tenha coragem de morrer por um homem bom. Mas de fato você estaria disposto a morrer por um homem bom? Talvez você até fale uma coisa, mas na hora H você morreria por um homem bom? Imagina um homem bom que você conheça. Você morreria por ele? Sinceramente falando, eu acho que não. Só que o que aconteceu na cruz? Cristo morreu em nosso favor quando nós éramos pecadores, rebeldes. Quando você estava de costas para Deus. Quando você zombava de Deus. Ou você nasceu amando a Deus? Ninguém nasceu amando Deus aqui. Ninguém nasceu e a primeira coisa que falou é: eu amo Jesus. Não é assim que as coisas funcionam. E ele já havia morrido por nós, na nossa impiedade. É esse amor aqui que nos salvou. É a prova de que Deus nos ama. O fato de Jesus Cristo ter morrido quando éramos pecadores. Então somos aceitos por Deus em Cristo por meio da sua graça, porque Jesus nos tornou aceitáveis. Jesus nos tornou aceitáveis. Não foi você que se tornou aceitável para Deus. Se você pensa que você se tornou aceitável para Deus, a sua cabeça está funcionando como a mente do filho mais velho na parábola do filho pródigo. Você está tentando desempenhar para conquistar o beneplácito de Deus, para conquistar o seu amor. Mas isso não é verdade. O evangelho é que você se tornou aceitável por conta do mérito que há em Cristo Jesus. Por isso que nós não somos salvos por nossas obras, pelo que fazemos ou deixamos de fazer. Definitivamente entenda isso. Não é por obras. Efésios 2, 8 e 9. Agora me perdi de novo. E se já fomos aceitos em Cristo com amor incondicional, por que ainda buscamos a aceitação condicional de nossos pais terrenos? Será porque ainda pensamos e agimos como o filho mais velho da parábola? As Escrituras nos ensinam que a nossa verdadeira identidade e aceitação vem de Deus, por meio da obra redentora de Cristo, e não por obras humanas, muito menos de opiniões humanas, que estão corrompidas e são instáveis.
O amor de Deus é perene. Perene significa duradouro, para sempre. Imagina se Deus tivesse que nos amar por meio das nossas obras. Um dia você pratica o bem, outro dia você fala bobagem, um dia você trata bem o seu cônjuge, outro dia você destrata. E você ama o seu cônjuge, evidentemente. Há uma instabilidade. O documento de identidade, conhecido como RG, atesta a nossa origem e quem são nossos pais biológicos ou adotivos. A obra que Jesus Cristo realizou na cruz do Calvário, derramando o seu sangue para o perdão dos nossos pecados, matando o nosso velho homem e nos ressuscitando para recebermos a vida divina, torna-nos filhos espirituais de Deus. Você foi tornado um filho espiritual de Deus por meio da obra que Jesus Cristo realizou na cruz. 100%. Vamos ler 1 João 3,1. Vede que grande amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. E de fato somos filhos de Deus. Por essa razão, o mundo não nos conhece, porquanto não o conheceu a Ele mesmo. Que grande amor nos concedeu o Pai, a ponto de sermos chamados filhos de Deus. Você é um filho amado de Deus. Essa nova identidade espiritual está registrada no livro da vida e não pode mais ser de lá retirada. Não existe nenhum poder no mundo capaz de alterar essa nova identidade que temos em Cristo. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Essa história de que você, uma vez que nasceu de novo, que recebeu essa nova identidade, depois, por alguma razão, por alguma atitude, você perde a sua salvação, você perde a filiação divina, isso é uma heresia. Isso não existe. Esse tipo de teologia é para tornar as pessoas cativas, espiritualmente, cativas de falsos profetas, que infelizmente existem. A tua identidade em Cristo jamais poderá ser retirada se você é uma pessoa que nasceu de novo, que nasceu do Espírito. É verdade que nem todos são filhos de Deus. As Escrituras nos ensinam que todos são criaturas de Deus, mas aquelas criaturas que receberam a Jesus Cristo como seu Senhor e único Salvador, são feitas filhos. Não sou eu que me faço filho, eu sou tornado filho. Vamos ler João capítulo 1, versículos 12 e 13. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Está escrito aqui. Isso é bíblico. É a Escritura que está nos dizendo. Nós somos tornados filhos a todos quantos o receberam. Deu-lhes o poder. E ele enfatiza, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue. Ou seja, você não é salvo por uma questão de herança étnica ou racial. Não nasceram da vontade da carne, ou seja, não nasceram da vontade humana. Não é porque você acordou e falou, agora eu quero ser filho de Deus. Não é da tua vontade. Não nasceram da vontade do homem, ou seja, de nenhum sistema
religioso. Não é porque você frequenta a primeira igreja batista que você é um filho de Deus. Aliás, você pode vir aqui todos os domingos. Se você não experimentar o novo nascimento, você vai participar aqui da assembleia, sem ser um filho de Deus. Que o Senhor tenha misericórdia de nós. Assim como você não pôde escolher ser filho de seu pai terreno, e aqui eu paro. Você escolheu ser você escolheu ser filho do seu pai? Por que as Escrituras, então, elas fazem essa analogia? Que nós precisamos nascer do Espírito, nascer de novo. Exatamente para colocar na nossa mente finita que você não pode fazer absolutamente nada para obter essa nova identidade em Cristo. É obra de Deus. Assim também não pode escolher optar pela filiação divina. Isso ocorre por vontade de Deus, não da sua. É obra exclusiva da graça de Deus. E o que é graça, meus amigos? Favor imerecido. Graça é isso. É favor imerecido. É obra exclusiva da graça de Deus. Portanto, ser feito filho de Deus é um grande e glorioso privilégio. Isso é tão significativo que deveria transformar nossas vidas a tal ponto que nossos corações ficassem eternamente gratos com alegria indizível. Essa nova identidade divina registrada no livro da vida é imutável, irrevogável e perpétua. Significa que nenhuma opinião humana em meu desfavor vai retirar o fato de eu ser um filho de Deus, de eu ser um amado de Deus. Então, por que nós ficamos reféns das opiniões dos outros? Por quê? Porque nós temos carências. Porque nós somos seres emocionais. Mas nós temos que olhar para a palavra de Deus, para o sacrifício de Cristo, porque ali você vê o eterno amor do Pai em nosso favor, ou pelo menos em favor daqueles que nele creem. Se você nasceu de novo, é um filho amado de Deus, isso mesmo, um filho amado de Deus. Essa filiação é suficiente para transformar sua vida e seu posicionamento diante das opiniões dos outros, fazendo cessar a busca por aceitação em pessoas ou coisas, incluindo o pai terreno. Porque muitas vezes nós estamos atrás dessa aceitação do nosso pai terreno. Só que o nosso pai terreno é uma pessoa falha, como nós somos falhos. Jeremias 17:7 diz: bendito o homem que confia no Senhor e cuja esperança é o Senhor. Confiamos no Senhor? O Senhor é a nossa esperança? Ou nós confiamos em homens? Se a nossa esperança estiver firmada em Deus como nosso Pai Celestial, nunca mais buscaremos aceitação nas pessoas. Você será uma pessoa livre. Não vai precisar ficar ali esperando se alguém vai dar um like no teu post, no teu vídeo. Ou se alguém deu um dislike, você vai acabar com o seu dia. Isso é ser escravo. Só que nós já fomos feitos livres em Cristo. O que as pessoas falam, ou até mesmo o que o seu pai fala de você, isso não vai interferir no seu amor e no seu relacionamento com Ele, porque você é um amado do Pai com P maiúsculo.
o seu livro está registrado no livro da vida. E isso é irrevogável, imutável e perpétuo. Se isso não trouxer segurança para você, eu não sei mais o que vai trazer segurança. Então, na cruz, entenda que você já foi aceito por Deus, com amor incondicional, apesar de todas as suas imperfeições, apesar de todas as suas falhas. Não é que Deus o aceita porque você é perfeito, porque você nasceu de novo. Você continua imperfeito. Mas Deus olha para você e vê uma pessoa perfeita habitando em você. Quem é essa pessoa? É Jesus Cristo. Porque Ele habita em nós. Quando Jesus foi batizado por João Batista, o Pai declarou em alta voz, Mateus 3,17, e eis uma voz dos céus que dizia, este é o meu Filho amado, em quem me comprazo. O termo amado, agapetos, denota um relacionamento profundo, rico e intenso. Aqui está escrito o grande amor do Pai pelo Filho, mas também o amor que o Pai tem pelos crentes. Romanos 1,7 diz assim, a todos os amados de Deus que estáis em Roma, chamados para ser de santos, graça a vós outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Existem diversas passagens bíblicas que vão falar do amor que o Pai tem pelos seus filhos. Essa declaração aconteceu no início do ministério de Jesus, sem que ele houvesse realizado grandes feitos. Ele o amava porque era filho, porque tinha relacionamento. Foi uma declaração baseada no relacionamento e não por causa de uma atuação. Temos prazer e amamos nossos filhos porque são filhos ou porque são médicos, engenheiros, empresários, doutores, pessoas bem-sucedidas na sociedade? Que o Senhor tenha misericórdia de nós como pais e como filhos. Misericórdia. John MacArthur assim escreve, como crentes, também somos um deleite para o Pai, pois estamos em Cristo. Como o Pai não encontra nenhuma imperfeição em seu Filho, Ele agora, por sua graça, não encontra imperfeição naqueles que confiam nele. Ele não encontra imperfeição em nós, por conta do Filho. Que bênção! Que bênção! Se ainda estou vivendo num relacionamento paterno baseado em trocas, o que eu preciso fazer? Em primeiro lugar, reconhecer urgentemente que o nosso pai terreno não é um super-herói. Quem disse que o nosso pai biológico é um super-herói? Nós achávamos que eles eram super-heróis quando nós éramos crianças. E à medida que fomos chegando na adolescência, a nossa percepção das coisas começou a nos dar conta de que os nossos pais eram falhos. Nós começamos a identificar uma certa hipocrisia em relação ao que eles falavam e faziam. E aí você começa a ver que ninguém é super-herói mesmo. Na realidade, ele é uma pessoa tão vazia, finita, falível, insegura, quanto eu e você somos. Como diz um ditado popular, ninguém pode dar o que não tem. E em segundo lugar, clamar a Deus por misericórdia sobre a vida de nosso pai terreno, perdoando-lhes as falhas e os erros. Talvez você aqui não tenha dificuldade no seu relacionamento com o seu pai, que seja um relacionamento saudável. Glória a Deus por isso.
Mas eu sei que muitas pessoas aqui têm muita dificuldade com o seu pai terreno, com o pai biológico ou adotivo. E isso precisa ser tratado. E a única forma de você curar a sua dor é você perdoando. É só o perdão que restaura relacionamentos. Se você é um cristão, foi dado a você um ministério que se chama Ministério da Reconciliação. E é o perdão que nós recebemos em Cristo que nós vamos perdoar os nossos pais ou até as nossas mães pelo que eles fizeram, nos fizeram, e que talvez tenha trazido trauma na sua vida. Nossa paternidade é definitivamente resolvida por meio de Cristo e de sua cruz, quando cremos e entendemos que fomos feitos filhos amados de Deus, aceitos por Ele com amor incondicional. Isso é suficiente para você e para mim. Amém? Não dependemos mais da aceitação de ninguém, porque nós já fomos aceitos por Deus Pai em Cristo Jesus, com amor incondicional. Somos filhos amados de Deus, e que este amor preencha todo o vazio da sua existência. Que isso esteja muito bem solidificado na sua mente. E se você ainda não tem isso, que você peça a Deus, para que Ele revele ao nosso coração, para que tenhamos vidas transformadas e que essa vida transformada também transforme os nossos relacionamentos. E que possamos ter uma paternidade resolvida, tanto em relação aos nossos pais, quanto em relação aos nossos filhos. Amém? Vamos orar. Pai, nós te damos graças, Senhor, porque nós fomos reconciliados contigo por meio da obra que Jesus Cristo realizou na cruz. Por meio do sangue derramado de Jesus naquela cruz do Calvário, os nossos pecados foram perdoados. E também está escrito na tua palavra que Jesus Cristo nos atraiu naquela cruz, que o nosso velho homem foi crucificado, para que 3 dias depois, na ressurreição, nós recebêssemos a vida de Deus. E é por isso, Pai, que fomos vivificados e hoje temos relacionamento contigo. Não por aquilo que realizamos, fazemos, praticamos ou deixamos de fazer, mas simplesmente porque o Senhor nos ama com amor incondicional, ou seja, que não estabelece condições. Que nós possamos aprender isso de Ti e colocar em prática, Pai, com os nossos filhos e sermos bênçãos na vida deles. Em nome de Jesus Cristo que nós oramos. Amém.